Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo. A mensagem de hoje fala a respeito do jejum. Preste bastante atenção, lembrando, qualquer dúvida que você possa ter, você pode passar uma mensagem no meu WhatsApp, tá bom? Você está vendo aí no vídeo, na pregação, o meu WhatsApp, é só você mandar uma mensagem, qualquer dúvida que você possa ter. Vamos falar a respeito do jejum, que foi uma das orientações que Cristo passou para os seus seguidores no passado, e essa mesma orientação serve para nós no presente. Vamos dar sequência? Você está vendo aí o tema, né? A importância do jejum. Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, está escrito: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Jesus, ao ensinar sobre o jejum, nos dá um alerta muito importante. A verdadeira espiritualidade não busca reconhecimento humano, mas sim a comunhão com o Pai. Ele nos instrui a jejuar com sinceridade, sem exibição, pois Deus vê o que está em secreto e nos recompensará. Podemos observar que de início Cristo falando a respeito do jejum. Pessoas que estavam na época, os escribas e os fariseus, eles tinham esse costume de fazerem a consagração, era uma coisa bem de exibição para se exibir. E Cristo, ele está condenando esse tipo de comportamento. Ele fala, quando você fazer o jejum, que você, de uma certa forma, não deixa as pessoas notarem que você está em jejum. Nós temos que ter um cuidado com a interpretação bíblica e não seguir literalmente ao pé da letra, porque acaba interpretando errado o que Cristo quis transmitir. Um exemplo, aquele jejum que eu faço em prol da minha vida, algum propósito que eu tenha com Deus, não há necessidade de eu falar para ninguém, certo? Agora, isso não impede que uma determinada congregação, um grupo de irmãos, resolvam fazer um jejum coletivo, onde lança ali um propósito de oração, a quantidade de dias, a quantidade de horários por dia que toda a igreja ali voluntariamente esteja em consagração, em jejum. Isso não é errado, viu? No Velho Testamento nós encontramos práticas onde os servos de Deus faziam um jejum coletivo, tá bom? Então só entendendo isso daí, porque de repente você pode ir em uma igreja e chegar lá, aquela igreja está num propósito de jejum e oração, e você pegar essa passagem aqui bíblica de Mateus e interpretar ao pé da letra e fazer um julgamento equivocado, tá bom? O que Cristo estava falando aqui era justamente aquela pessoa que ela tinha um hábito de jejuar, mas o objetivo era se mostrar, se exibir. Não era o objetivo do jejum mesmo, que é quebrar carne, um propósito de oração que a pessoa lança. Era isso que Cristo estava condenando, justamente a exibição, a pessoa ficar se exibindo, querendo mostrar que era espiritual, através do jejum, tá certo? Vamos dar sequência. A importância do jejum. O jejum é um princípio bíblico poderoso, não apenas uma prática religiosa. Seu propósito principal não é apenas ficar sem comer, mas quebrar a carne e fortalecer o espírito. Como Jesus disse em Marcos capítulo 8, versículo 34. Olha o que ele falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é um grande desafio. Muitas vezes lutamos contra desejos, vontades e tentações que nos afastam de Deus.
O jejum nos ajuda a subjugar a carne e nos alinhar com a vontade do Pai. Quando Cristo falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, existem situações que a pessoa não está conseguindo negar a ela mesma. A carne dela está muito viva, está muito acesa, está cedendo às tentações. Nesse momento cai bem um jejum. O jejum tem como objetivo quebrantar a nossa carne. Quando a pessoa começa a jejuar, o objetivo é a pessoa tirar mais tempo para ler a Bíblia, tirar mais tempo para orar. Então a pessoa acaba, de uma certa forma, tendo uma conexão maior com Deus. E a pessoa começa a ter uma fé mais fortalecida, porque existe todo um conjunto espiritual, que é a consagração, ou seja, o jejum, a leitura bíblica, a oração. Então, de uma certa forma, a pessoa fica mais em sintonia com Deus. A tendência é a pessoa começar a vencer a carne. Cristo falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então o jejum serve justamente quando a pessoa não estiver conseguindo negar a si mesmo, porque o principal objetivo do jejum é quebrar a carne. Vamos dar sequência. O jejum e a preparação espiritual. O jejum nos fortalece espiritualmente e nos torna mais sensíveis à voz de Deus. Quando combinamos jejum, oração e meditação na palavra, experimentamos maior discernimento espiritual, vitória sobre as tentações, aproximação com Deus. E em Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus disse, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Isso nos mostra que existem batalhas espirituais que exigem mais do que apenas oração. Precisamos de uma vida consagrada. Quando Cristo fala aqui, existem certos tipos de demônios que só saem com jejum e oração, menciona que tem batalhas que você possa enfrentar na vida, que você precisa de uma comunhão maior com Deus. Você vai precisar de mais discernimento, você vai precisar de mais sabedoria, você vai precisar de mais domínio próprio. E neste caso, conforme você está enfrentando essa batalha, existe um tipo de legião de demônios que atua. Conforme a sua preparação, você vai vencendo as batalhas. Então, tem batalhas que você precisa se consagrar, está em consagração, porque conforme você se consagra e fica mais conecto com Deus, a tendência é você agir de uma forma mais adequada. Digamos que você está enfrentando uma batalha que você precisa de muita sabedoria. Então você está lidando com diversas situações adversas. Conforme você vai se separando, buscando mais a Deus, se consagrando, você vai tendo mais comunhão com o Espírito Santo. De uma certa forma, você passa a ter mais sabedoria. Você consegue resolver determinados problemas que são espirituais, você consegue resolver com a sabedoria. Por isso que tem certos tipos de demônios que você precisa da consagração, porque você precisa de uma espiritualidade maior, de uma conexão maior com Deus, você precisa de mais sabedoria, mais discernimento. Tem batalhas que você precisa perdoar. Você se depara com situações que você tem que perdoar e você não está conseguindo perdoar. Ou seja, ali existe um tipo de legião de demônios que de uma certa forma vai atuando na sua mente, trazendo à memória aquilo que você passou, vai endurecendo o seu coração para que você não libere o perdão, porque os demônios sabem a importância do perdão para você. Então, diante daquela batalha, aquela caça de demônios que tem agido, é importante você estar fazendo um jejum para ir quebrando a sua carne, você ir orando mais, buscando mais a Deus, compreendendo mais a vontade de Deus, e aí você começa a fazer o que é certo, você vence essa casta de demônios que tem agido, certo? Então, para cada departamento das nossas vidas, nós enfrentamos algumas batalhas, certo? Tem departamento da vida que é uma batalha diferenciada da outra, tem departamento da vida que praticamente você não enfrenta batalha nenhuma, então você tem que ter esse discernimento. De repente você enfrenta uma batalha no trabalho, é uma situação no trabalho, então você precisa ter sabedoria para lidar com aquela situação. E para ter essa sabedoria, talvez seja necessário, naquele ponto, você fazer uma consagração, um jejum. Lembrando que o principal objetivo do jejum é quebrantar a nossa carne para nos aproximar mais de Deus. Vamos dar sequência? Como e quando jejuar? Eu vou falar a respeito do jejum parcial e o total. Parcial, você fica sem comer a comida sólida
você bebe a água normalmente. O total você fica sem comer e sem beber durante o período que você está fazendo o jejum. Quem tem um hábito de fazer jejum, geralmente faz uma carga horária maior. Quem não tem um hábito de fazer jejum, faz uma carga horária menor. É importante você consultar o seu líder espiritual, o seu pastor, a sua pastora, qualquer dúvida que você tenha a respeito do jejum. Porque tem pessoas que ela não pode fazer uma carga horária maior, porque ela pode prejudicar o organismo dela. Um exemplo, tem pessoas que toma remédio, faz tratamento médico, e essa pessoa é um motorista de ônibus, ela não tem o hábito de fazer jejum, ela não pode parar de tomar o remédio. Então tem que ser, se ela for fazer algum jejum, tem que ser diferenciado. Ela não pode ficar sem comer, sem tomar o remédio e pegar ali o volante de um ônibus para transportar pessoas, né? Conduzir pessoas, não pode. Então é tudo com sabedoria e discernimento. Por isso que é importante, antes de fazer jejum, você consulte o seu líder espiritual, o seu pastor, a sua pastora, para que ele analise o seu caso e em cima disso passe uma orientação para você, certo? Mas referente ao jejum, tem um total, que você fica sem comer e sem beber, e tem um parcial, que você fica sem comer e você bebe água normalmente. A quantidade de horas é de acordo com a sua estrutura. Como é que funciona a abertura do jejum? Digamos que você vai fazer um jejum para quebrantar a sua carne. Olha, eu sou uma pessoa que ultimamente eu tenho perdido o controle, eu não tenho tido domínio próprio, eu tenho me irado facilmente, eu tenho começado a guardar coisas no meu coração, eu quero fazer um jejum. Digamos que durante uma semana, de 7 horas da manhã até meio-dia, eu não estarei comendo nada, vou fazer um jejum de algumas horas. Um exemplo, antes de abrir esse jejum, primeiramente você faz uma oração, conversa com Deus, apresenta para Deus em oração a respeito desse jejum, qual o propósito desse jejum, meu Deus, estou fazendo um jejum assim, 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 o objetivo é esse, vai citando, quebrar a carne, me aproximar mais do Senhor, ok, você abriu o jejum em oração. Esse período de carga horária, procura ter um contato mais com as coisas de Deus, escutar um pouco mais de louvor, escutar uma pregação, ler um pouco a Bíblia. Quando deu o horário de entregar o jejum, você faz o mesmo procedimento. Você faz uma oração, meu Deus, nesse momento eu estou entregando o jejum. Peço que o Senhor venha me dar sempre a direção, que o Senhor possa me fortalecer na fé, que o Senhor possa me ajudar a vencer a minha carne, ter o domínio próprio. Então você faz uma oração intercedendo por você. Quando você faz essa oração entregando o jejum, logo em seguida você pode se alimentar normalmente, tá bom? Vamos dar sequência? A motivação correta para o jejum. O Senhor nos adverte contra o jejum hipócrita. Ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 16: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Galardão é recompensa. O verdadeiro jejum não é para impressionar pessoas, mas para buscar mais de Deus. Ele vê o que está em secreto e recompensa aquele que busca com sinceridade. Cristo, ele questionou a hipocrisia. Eu não tenho que fazer jejum para ficar me exibindo para ninguém, certo? É tanto que ele aconselha, lava o teu rosto, né? Passa perfume, as pessoas não precisam notar. Mais uma vez eu reforço, não impede que uma igreja venha reunir vários irmãos e fazer um jejum coletivo abertamente, não tem problema, tá bom? Agora, aquele jejum pessoal, seja discreto, não há necessidade das pessoas saberem, é você com Deus. Dependendo do jejum, você vai fazer um jejum mais prolongado, você que é casado tem que ter autorização da esposa, o homem tem que ter autorização da esposa, a mulher tem que ter autorização do marido. Você não pode ficar fazendo jejum, você que é casado, sem autorização do seu cônjuge. É necessária a autorização. Um exemplo, digamos que você vai fazer um jejum de uma semana, certo? Tem um propósito específico para aquilo. Então, nesse período de jejum, há uma abstinência, entendeu? Não fica tendo relação sexual naquele período do jejum. Por isso que é importante comunicar, né? Pedir autorização, olha, eu quero fazer um jejum de tantos dias, por esse objetivo, o objetivo é quebrar carne, uma coisa, entre em acordo, tem que ser por um prazo pequeno, não pode ser por muito tempo, certo? Um pequeno prazo de tempo e depois volta à normalidade da vida íntima do casal, tá certo?
Então é importante quem é casado ter essa autorização. Agora, há casos, como exemplo, a mulher é convertida, o homem não é, ou vice-versa, fica complicado pedir autorização. Então você procura fazer um jejum dentro de um padrão que até aquela pessoa não venha nem notar. Você consegue fazer isso, um jejum diferenciado, certo? Daí, nesse caso, você não precisa de autorização. Geralmente a autorização é quando é um jejum mais prolongado, que requer também a ausência da vida íntima, entendeu? Aí, nesse caso, sim, somente com autorização. E cuidado para não fazer jejum muito louco também, entendeu? Há tantos dias se abster, aí o diabo vai, tenta a outra metade, pensa que não, traz adultério para dentro do casamento por causa de jejuns excessivos. Então nós precisamos ter sabedoria e cautela, tá bom? Então o objetivo do jejum é nos aproximar mais de Deus, é quebrar a nossa carne, é nos aproximarmos mais da comunhão plena com o Senhor e assim sucessivamente, tá bom? Então a hipocrisia Cristo condena. Não faça nada para se exibir para ninguém, para se mostrar para ninguém. A sua vida espiritual é você com Deus. Vamos dar sequência? Conclusão. Jejuar não é um fardo, mas uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus e experimentarmos sua presença de forma mais profunda. Quando jejuamos corretamente, sem buscar reconhecimento humano, recebemos forças para vencer as tentações, discernir a vontade de Deus e crescer espiritualmente. Que possamos aprender a jejuar com o coração certo, buscando agradar ao Pai, que vê todas as coisas em secreto e nos recompensará. Olha que maravilha. Lembrando, pessoal, o jejum tem que ser com sabedoria. Eu conheço muita gente que às vezes começa a fazer jejum e pende para um lado de fanatismo. Tem que ter cuidado. Tem gente que ela acha que agora ela vai conseguir vencer as batalhas da vida só com jejum. Aí tudo que ela quer conquistar agora ela lança um propósito de jejum. Calma, sabedoria e discernimento. O objetivo do jejum é quebrar a nossa carne. Quando devemos fazer? Principalmente quando você vê que você não está conseguindo vencer algumas batalhas, até mesmo batalhas internas. Aí um jejum cai bem. Não é você ficar jejuando por qualquer coisa não, viu? Tem que ter esse cuidado. Outra, a respeito do jejum, tem gente que não tem estrutura para fazer jejum. Se ela começar a fazer muito jejum, muito jejum, o diabo engana ela, por incrível que pareça. Então é tudo com sabedoria. Por isso que eu aconselho, antes de fazer jejum, é importante você consultar o seu líder espiritual. Porque quando você consultar o seu líder espiritual, ele já conhece um pouco você, então ele vai poder te orientar. Tem pessoas que, quando me consultam a respeito do jejum, o máximo que eu oriento ela a fazer é de 2, 3 horinhas em um determinado dia específico. Por quê? Porque eu conheço a pessoa, eu sei que ela não tem uma estrutura mentalmente equilibrada, entendeu? Uma pessoa que às vezes toma remédio e aí pensa que não, a pessoa começa a fazer muito jejum e acaba complicando a situação. Eu lembro um caso que eu enfrentei há muitos anos atrás. A pessoa chegou na igreja preocupada com um dos familiares, porque começou a fazer jejum e não queria mais comer de jeito nenhum. Não era da igreja, não era membro da igreja, era de um outro ministério, e esse outro ministério trabalhava muito com esse negócio de jejum, e não tinha um discernimento para ensinar as ovelhas, e uma parte das ovelhas não tinha um discernimento também para saber até que ponto poderia fazer jejum. E eu só sei que esse rapaz ele começou a fazer muito jejum. Resumindo, ele chegou a uma conclusão que não comia mais nada. E os familiares, apesar de ser de um outro ministério, me procuraram um pouco desesperado, porque o jovem não comia mais, se recusava a comer. Eu marquei um determinado dia e horário para esse jovem conversar comigo. Propositalmente, eu marquei na hora do almoço. E esse jovem veio conversar comigo. Quando ele entrou dentro do escritório, eu perguntei por que era que ele não estava comendo mais. E ele falou que todas as vezes que ele pensava em comer, ele escutava uma voz: nem só de pão viverá o homem. Está vendo como Satanás ele atua? Aí ele achava que ele não precisava mais comer. E quando a família trazia comida para ele, uma voz falava para ele que tinham colocado veneno. Você está entendendo? Ele não tinha estrutura para fazer jejum. Então, quando um pregador for trazer um ensinamento sobre jejum, ele tem que entender que o público que está escutando ou assistindo o sermão é um público variado.
Ou seja, não é pessoas, todo mundo com a mesma mentalidade e estrutura daquele pregador que está trazendo o sermão. Por isso tem que ter o discernimento. E eu lembro que eu conversando com ele falou que não queria mais comer. Como eu tinha trazido ele no atendimento propositalmente na hora do almoço, eu pedi que a equipe trouxesse para nós 2 pratos de alimento, um para mim e outro para ele. Coloquei o alimento na frente dele, fiz toda uma oração ali abençoando, que era uma forma dele começar a quebrar essa mente que estava contaminada pelo maligno, de ouvir vozes, né? De nem só de pão vive o homem, que a comida tem um veneno. Eu sabia que era uma ação maligna, fiz toda uma oração ali, um procedimento, ok. Logo em seguida eu comecei a comer. Eu mandei ele comer. A princípio ele falou que não queria. Eu falei, pode comer, que eu estou falando para você comer, está abençoado esse alimento, pode comer. Ele começou a comer, ele voltou à normalidade. Ou seja, ele voltou à normalidade e passou a se alimentar normalmente. Mas, ou seja, sermões sobre o jejum fez com que ele interpretasse que agora ele ia vencer tudo na base do jejum. E não é bem assim. Eu conheço muita gente que pende por um lado de fanatismo, que se não fizer 3, 4 jejum no decorrer do mês, assim, pronto, já se sente um pecador, já se sente uma pessoa reprovável por Deus, já acha que o diabo vai destruir a vida dela, ou seja, a pessoa está confundindo, a pessoa já está indo para uma linha de fanatismo, correto? Jejum, você sente que está precisando fazer para quebrar carne? Faça. É algum propósito, você sente que Deus está convidando você para fazer um jejum? Faça com sabedoria, com discernimento, nada de fanatismo, tá bom? Como essa pregação chega em vários lugares e eu não sei a estrutura espiritual de quem está assistindo ou escutando, porque essa pregação também é transformada em áudio, eu peço que antes de iniciar qualquer tipo de jejum, entre em contato com seu líder espiritual e peça orientações. Lembrando que também tem aí o meu WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para mim, fazendo perguntas, eu irei te responder, tá bom? Vamos orar então? Falamos hoje a respeito do jejum, vamos ver agora o tema da próxima pregação. Juntai tesouros no céu. Juntai tesouros no céu. Não é errado você construir patrimônios na terra. Então, a próxima pregação falaremos sobre isso. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. No momento da oração, você irá observar ali o endereço da igreja e os horários dos cultos de domingo. É um convite para você estar conosco neste domingo, buscar o Espírito Santo de Deus. Vamos falar com Deus? Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu entro na Tua presença em oração. Hoje aprendemos, meu Deus, a respeito do jejum. Tem um jejum total, tem um jejum parcial. O objetivo do jejum, meu Pai, é quebrar a nossa carne. Antes de iniciar o jejum, a pessoa faz uma oração ao Senhor, apresentando ao Senhor qual o propósito do jejum, o objetivo do jejum e o que a pessoa está precisando vencer na vida dela. E a pessoa faz durante esse período, pode ser de horas, pode ser de meio-dia, pode ser um dia inteiro, é conforme a estrutura da pessoa. Quando essa pessoa for entregar o jejum, ela faz outra oração, agradecendo ao Senhor por esse período de jejum e ao mesmo tempo reforçando aquilo que ela precisa vencer. E conforme, meu Pai, esta pessoa for crescendo na fé, ela vai conseguindo dar a volta por cima, vai conseguindo vencer a si mesmo, negar a si mesmo. Pai, nós não podemos esquecer que o Senhor não quer sacrifícios de tolo. O jejum tem que ser feito com sabedoria, com temor, na direção do Senhor. Pai, que o Senhor possa conduzir cada pessoa no centro da Tua vontade. Dê discernimento, meu Deus, dê sabedoria para todas essas pessoas. Pai, que cada pessoa possa crescer mais e mais diante de Ti. Eu repreendo, meu Deus, toda e qualquer ação contrária que tenha agido na vida dessa pessoa. Eu falo mal, você não pode agir na vida desse homem, na vida desta mulher. Pega tudo o que é teu e sai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo a todos, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e glória a Deus. Glória a Deus, tome posse da sua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao fim por hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho
para não perder nenhuma novidade.